Olá, alunos da EJA, oitava etapa, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu irei acompanhá-los durante as nossas aulas de Geografia aqui na EJA, oitava etapa. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa primeira aula de Geografia. Acompanhe aqui comigo. Bem, estamos na aula de número 1 e ela tem como objeto de conhecimento corporações e organismos internacionais. Detalhamento desse objeto de conhecimento: ONU, Organização das Nações Unidas, e suas instituições multilaterais: FAO, OMS, Unesco, OIT, FMI, BIRD e OMC. Agora que vocês já conhecem o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Turma, antes de começar essa aula, eu vou fazer um breve resumo, daquilo que a gente vai ver aqui no decorrer desta aula. Bem, nós vamos falar basicamente de organismos internacionais. E esse organismo que nós vamos falar é a ONU. A gente pode observar a bandeira da ONU aqui, numa bela projeção azimutal, plana ou polar, como vocês queiram. Então a gente vai buscar entender nessa aula o que é a ONU, em que contexto a ONU ela foi criada, quais são os seus objetivos, as suas áreas de atuação, e a gente vai também entender e caracterizar quais são as principais instituições multilaterais da ONU, bem como as suas características, certo? Bem, e a gente vai começar essa aula, de fato, fazendo essa diferença entre corporações e organismos internacionais. São duas coisas distintas e é importante que vocês saibam essa diferença. Acompanhe aqui comigo. Olha, as corporações internacionais, normalmente, elas são empresas muito grandes que atuam em vários países ao mesmo tempo. Elas podem produzir, vender ou prestar serviços em diferentes partes do mundo. Então, as corporações internacionais, basicamente ali, elas estão ligadas ao capital, né? São empresas normalmente. Um exemplo de corporações internacionais. Eu posso citar para vocês as chamadas transnacionais, que são empresas ali com sede normalmente em um país desenvolvido e filiais espalhadas ali por todo o mundo, ou por boa parte ali, ou por alguns países do mundo, por assim dizer. Isso são as chamadas transnacionais, que podem ser definidas ali como corporações internacionais. E agora a gente vai ver o que são os organismos internacionais, porque existe diferença. Acompanhe aqui comigo. Olha, os organismos internacionais, eles são instituições que são criadas por países para cooperar em assuntos globais, em assuntos que afetam ali diversos países do mundo, como, por exemplo, a paz, a economia, o meio ambiente, a saúde. Então, enquanto as corporações internacionais estão mais ligadas ao desenvolvimento das atividades econômicas, né, por exemplo, a economia de uma forma geral, os organismos internacionais, eles são ali instituições que são criadas para que os países cooperem entre si para tentar resolver problemas relacionados à economia, meio ambiente e saúde, certo? Bem, nós temos aqui também para vocês o funcionamento dos organismos internacionais, que é o que a gente vai estudar aqui, focando sempre na ONU, né? Então, vamos verificar aqui como funcionam, na realidade, esses organismos internacionais. Acompanhe aqui comigo. Olha, a gente pode dizer que os organismos internacionais, eles funcionam ali como um clube formado ali por diversos países, com regras e objetivos que são comuns ali para os países que fazem parte desse organismo internacional. Prosseguindo, a gente observa que eles tentam ali resolver problemas que afetam vários países ao mesmo tempo. Normalmente os países que se juntam ali formando esse organismo, certo? E eles podem ajudar, por exemplo, a financiar financeiramente um país que esteja passando por dificuldades, né? Eles podem também mandar missões de paz para os países que estão em guerra, eles podem também monitorar eleições em países onde a democracia está um pouco fraca, não está muito bem definido. Então, esses organismos eles podem fazer isso, certo? Tenho aqui alguns exemplos de organismos internacionais. Acompanhe aqui comigo.
Eu vou citar para vocês a ONU, que é o que a gente vai estudar e talvez seja o organismo internacional mais importante que a gente tem hoje no mundo, né? A ONU, ela trata basicamente de questões voltadas à paz, direitos humanos, em cooperação ali com diversos países, né? Com quase a totalidade dos países que a gente tem. Temos alguns braços da ONU, algumas agências da ONU, que a gente pode considerar também organismos internacionais. É o caso do FMI, é o caso também da OMS, que a gente vai conhecer e caracterizar melhor no decorrer desta aula. Mas nesse primeiro momento, eu quero apresentar para vocês, de fato, a ONU, tratando aqui dos seus objetivos e do contexto em que esse organismo internacional ele foi criado. Estou aqui diretamente de uma das sedes da ONU, né, de um dos prédios da ONU, na realidade, para definir ali quando, por que a ONU ela foi criada, certo? Bem, a ONU ela foi criada em um contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E a ideia da ONU, a ideia principal, era promover a paz no mundo. Pensem comigo, o mundo estava vivenciando naquele momento duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, que tinha acontecido, a Segunda Guerra Mundial, que estava finalizando ali, e essas guerras aconteceram num intervalo de tempo muito pequeno. Isso fez com que as pessoas refletissem que o mundo precisava de paz, para que ele tivesse o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social. E a ONU ela é criada com esse propósito, né, com esse objetivo, de promover a paz que estava ali cada vez mais difícil de ser alcançada nesse contexto de um mundo em guerra, né, naquele momento ali na Segunda Guerra Mundial. A gente vai verificar ano de criação e melhores detalhes em relação à ONU. Acompanhe aqui comigo. Bem, a ONU, a sigla, né, significa Organização das Nações Unidas. Ela foi ali criada no ano de 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ela reúne quase todos os países do mundo. Seu principal objetivo é manter a paz mundial. Naquele momento, e até hoje, né, o mundo tem diversos conflitos regionais acontecendo, e ameaças de um conflito global também. Então a ONU ela se mostra importante para a manutenção dessa paz mundial. Ela atua com base na cooperação entre os países que fazem parte dessa grande estrutura que é a ONU. E eu tenho aqui as áreas de atuação da ONU. E é importante a gente entender quais são essas áreas de atuação da ONU, porque boa parte dessas áreas de atuação vão definir as agências que nós vamos analisar aqui, né, as instituições, né, multilaterais que a ONU ela tem. Bem, entre essas áreas de atuação da ONU, a gente pode citar a paz e segurança internacional. Esse foi o principal objetivo de criação da ONU naquele momento ali, pós-Segunda Guerra Mundial. Ela também atua na área de direitos humanos e combate a pobreza. Tem a agência ali que se volta, né, para tentar ali erradicar a fome no mundo, né, combater a pobreza de uma forma geral. Ajuda humanitárias em momentos de crise, como guerras civis, em momentos também de desastres naturais. Quando um país ou uma região enfrenta ali um desastre natural, um terremoto, um tsunami, a ONU vai lá ajudar, atuando ali, levando ajuda humanitária para aquelas pessoas que vivem nessas regiões afetadas por esses desastres naturais ou regiões ali onde a gente tem guerras, por exemplo. Promoção da saúde, né? E nós temos a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que atua nessa questão da promoção da saúde em escala global, em escala planetária. E também ela atua na área de desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Inclusive, a ONU tem um programa, o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável, né? Que atua diretamente nessa área do meio ambiente, certo? Prosseguindo. Vamos falar, a partir desse momento, sobre as principais instituições multilaterais que a ONU tem, né? A gente está vendo aqui a FAO, temos também a Unesco, temos também o FMI, temos o BID, temos a OMC, a Organização Mundial do Comércio, a OMS, que é a da saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, OMS. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre as características de cada uma dessas instituições que funcionam ali, algumas como agência, por exemplo, certo?
Então, a gente vai caracterizar, a partir desse momento, cada uma delas. Vamos lá. Acompanhe aqui comigo a primeira organização que nós vamos analisar aqui, que é a FAO. A FAO é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Ela é uma agência da ONU que foi criada no ano de 1945 para combater a fome e promover a segurança alimentar. Então, basicamente, o papel da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, é combater a fome e promover a segurança alimentar em todo o planeta. Objetivos ali: erradicar a fome, ou seja, acabar com a fome no mundo, melhorar a nutrição, fazer com que as pessoas tenham acesso a alimentos que realmente possam ajudar no seu processo de desenvolvimento, promover a agricultura sustentável. A agricultura sustentável é aquela agricultura feita que degrada menos ali o meio ambiente, certo? Bem, prosseguindo, a gente vai verificar que a FAO ela está presente em 130 países, com projetos de apoio à agricultura e também à pesca. A criação do Dia Mundial da Alimentação e ações contra o desperdício de alimentos é uma atividade frequente dentro dessa organização. Desafios, mudanças climáticas, é um grande desafio. Isso porque as mudanças climáticas elas afetam a produção de alimentos de uma forma geral. Nós tivemos ali um aumento no preço do café nos últimos 2, 3 anos em especial. E esse aumento no preço do café ele está relacionado ali a diversos fatores, como, por exemplo, o aumento do consumo do café em países asiáticos. Mas temos um fator relacionado às mudanças climáticas, Essas mudanças climáticas, elas afetam os padrões climáticos no mundo, Elas afetam o clima em diversos lugares, e isso tem comprometido a produção de café, por isso o preço está mais elevado. Olha como as mudanças climáticas interferem, não só na quantidade de produtos, de alimentos que são produzidos, mas também ela define se uma área continua agricultável ou não, por exemplo, certo? Outro desafio são os conflitos e desigualdades que afetam a segurança alimentar em todo o mundo. Dando continuidade, nós iremos tratar agora de uma outra organização, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a gente vai compreender um pouco o que é e quais são também os principais objetivos e atuação. Bem, acompanhe aqui comigo. Olha, a OMS ela é uma agência da ONU. Foi criada em 1948 para promover a saúde global e o bem-estar da população. Missão da OMS. Acompanhe aqui comigo, olha. A missão da OMS, é coordenar ações internacionais contra doenças e fortalecer o sistema de saúde de uma forma geral. Nós vivenciamos, na realidade, a pandemia de Covid-19, E a gente viu a importância da OMS nesse contexto de coordenar ações internacionais contra uma doença que atingia o planeta como um todo, Atingia todas ali as regiões do planeta, ou seja, tinha um caráter global, por assim dizer. Por isso era uma pandemia, não é isso? Então, a gente viu naquele momento ali a importância de a gente ter, no caso da OMS, uma organização ajudando ali a coordenar as ações internacionais necessárias, Prosseguindo, a gente observa que a OMS ela está presente ali, ela tem, na realidade, 194 Estados-membros atuando ali com o programa de vacinação, pesquisa e emergência de uma forma geral. E ali, talvez, um dos principais êxitos da OMS seja a erradicação da varíola ali e a liderança ali em resposta à pandemia de Covid-19 que nós vivenciamos, certo? Bem, temos também desafios na OMS e a gente vai verificar quais são esses desafios a partir desse momento. Bem, entre esses desafios, eu destaco para vocês doenças emergentes. O que são essas doenças emergentes, professor? São aquelas doenças que estão aparecendo,
quer seja porque nós estamos utilizando muitos insumos agrícolas, pesticidas, herbicidas, adubos químicos, que têm ali promovido, né, transformação nos nossos alimentos. Isso tem feito com que algumas doenças elas acabem ali surgindo. As mudanças climáticas também são responsáveis pelo aparecimento de novas doenças ou potencializa, né, o aparecimento ali de novas doenças. Então, a OMS tem como desafio promover ali ações para coordenar, né, o que fazer diante dessas doenças emergentes, dessas doenças que estão surgindo, certo? Além disso, ela tem como desafio ali diminuir esse acesso desigual à saúde e às crises humanitárias que têm sido recorrentes no contexto atual. Existem no planeta diversas regiões de conflitos, né, como, por exemplo, a faixa de Gaza e outras regiões do planeta, regiões devastadas ali por desastres naturais, como é o caso do Haiti, e a OMS, ela precisa, obviamente, se atentar para essas regiões onde a gente tem ali problemas mais severos em relação à saúde pública de uma forma geral, certo? Dando continuidade, eu gostaria de destacar para vocês, neste momento, uma outra organização, né? A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a chamada Unesco. Ela é uma agência da ONU, criada em 1945. A ideia da Unesco é promover educação, ciência, cultura, comunicação. Missão da Unesco: construir a paz por meio da cooperação internacional nessas áreas. Que áreas, professor? Na área de educação, na área de ciência, na área de cultura e também na área de comunicação. Ela apoia ali a educação inclusiva, de qualidade e que seja ali para todos. Prosseguindo, a gente verifica também que ela protege sítios culturais, naturais, considerados ali valiosos para a humanidade. É a Unesco que define se um centro histórico é patrimônio, se ele não é, certo? Então é ela que faz esse trabalho. Desafios da Unesco: reduzir a desigualdade educacional, a preservação cultural e impactos também, reduzir os impactos das guerras e mudanças climáticas. Então, esses são os desafios da Unesco, né? Reduzir essas desigualdades educacionais que nós temos no mundo e mesmo dentro de um mesmo país, ajudar também a preservar a cultura, em especial das populações, dos povos que têm o seu modo de vida ali ameaçado, e também reduzir os impactos das guerras e das mudanças climáticas de uma forma geral. Dando continuidade, a gente vai verificar a OIT, que é outra organização da ONU, muito importante, e a gente vai entender um pouco como ela funciona e qual o seu papel. Bem, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Ela foi criada bem antes da ONU, né? Em 1919, para promover justiça social e condições dignas de trabalho. Então, basicamente, esse é o papel da OIT: promover ali justiça social e condições dignas de trabalho. Prosseguindo, a gente observa que ela é a única agência da ONU considerada tripartite. O que isso significa dizer, professor? Significa dizer que a OIT ela vai mesclar governos, empregadores e trabalhadores. Por isso ela é tripartite. E ela defende ali direitos trabalhistas, ela defende também liberdade sindical e o fim do trabalho forçado. Ela combate o trabalho infantil, né, em todo o mundo, e o trabalho escravo ou aquele trabalho análogo à escravidão, certo? E ela também estabelece normas internacionais de trabalho através de suas convenções. Então, ela é importante também para normatizar relações de trabalho no âmbito internacional. E ela também faz a adaptação de normas de trabalho, né, que a gente já tem para esse momento digital e dessa economia informal que tem sido tão presente no contexto atual. Enfrentar crises econômicas que ameaçam os direitos trabalhistas também é um papel da OIT, certo? Então, é uma organização extremamente importante no que diz respeito à luta
e manutenção dos direitos trabalhistas de uma forma geral. Prosseguindo, a gente vai agora analisar o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que também é uma estrutura que compõe a ONU. A gente vai entender o que é o FMI e vamos entender também qual é o seu papel, qual é o seu objetivo. Bem, a sigla FMI significa Fundo Monetário Internacional. Esse fundo ele foi criado em 1944 para garantir a estabilidade econômica global. Atua ali atua como cooperativa monetária internacional em mais de 190 países. E como é que o FMI atua? Basicamente, é oferecendo empréstimos para países com crises de balanço de pagamento, para países que estão vivenciando ali uma situação financeira um pouco mais difícil. Então, ele empresta esse dinheiro para que esses países consigam reorganizar as suas economias. Mas, olha, em se tratando de dinheiro em especial, nada é de graça, né? Então, o FMI, ele empresta dinheiro, mas ele quer ali garantia que esses países, eles adotarão medidas que possam, obviamente, colocar as suas economias no eixo. Então, basicamente, esses países eles vão precisar reduzir os gastos. E aí o FMI pergunta, olha, onde é que você pode cortar custos para que a gente... para diminuir os gastos e você conseguir restabelecer a sua economia. Eu já estou gastando muito investindo em infraestrutura, investindo em desenvolvimento de uma forma geral. Então, vamos diminuir esses gastos. Vamos lá cortar os gastos na saúde, na educação. E essas medidas de austeridade, né, não agradam a população. Não é isso? E aí começam os problemas. Então, o FMI ele empresta esse dinheiro, mas ele quer que o país reze ali uma cartilha para reorganizar a sua economia, né? E também garantir que esse país ele vai, obviamente, pagar a dívida, aquele dinheiro que ele está emprestando naquele momento, certo? Prosseguindo, a gente observa também que não só no FMI, mas na ONU, de uma forma geral, há uma necessidade de reformas de uma forma geral, para aumentar a representatividade de economias emergentes, como é o caso do Brasil, como é o caso da Índia. Percebam, boa parte dessas instituições multilaterais da ONU foram criadas na década de 40, né? Onde a gente tinha um contexto totalmente diferente, né? As potências estavam surgindo, né, como vencedores da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, a União Soviética, né? As potências econômicas eram outras. E hoje a gente precisa repensar no papel dos países emergentes, tanto na ONU como um todo, como nas suas agências também. Porque países como Índia, Brasil, ganharam destaque muito grande do ponto de vista econômico, político, mundialmente, né? E eles precisam ter uma participação maior, uma representatividade maior dentro da própria ONU, de uma forma geral, e dentro das agências e braços que a ONU tem, certo? Bem, dando continuidade, eu quero tratar agora do Banco Internacional da Reconstrução e Desenvolvimento, o chamado BIRD, certo? Bem, ele funciona de uma forma um pouco diferente que o FMI, né? Porque o FMI vai ajudar os países que estão ali em crise econômica. O BIRD, não, ele vai ajudar os países, né, com empréstimo para melhorar a infraestrutura, melhorar a questão do saneamento, dentre outras questões, eu vou pontuar com vocês isso melhor. Bem, o BIRD ele foi criado em 1944 para reconstruir economias no pós-guerra e reduzir a questão da pobreza. Dando continuidade, a gente observa que ele atua como um banco de desenvolvimento para nações que estão em crescimento, que estão ali se desenvolvendo, países emergentes, por exemplo. E ele financia os projetos de infraestrutura, educação, saúde nos países emergentes, como, por exemplo, o Brasil. Então, ele empresta o dinheiro a juros ali mais baixos, né? Esses países pegam esse dinheiro e vão investir ali
em setores estratégicos. Saneamento básico, por exemplo, nós precisamos fazer o saneamento na margem do Igarapé, que está ocupado ali. Então, você vai, pega esse dinheiro e faz ali essa melhoria, né? Cria condições mínimas ali para aquela população que vive ali, como, por exemplo, o saneamento básico, né? E eles dão ali também, além do dinheiro, né, o apoio técnico que ajuda muito a implementar esses projetos de infraestrutura, esses projetos voltados à educação, à saúde de uma forma geral, em países ali emergentes. Dando continuidade, a gente observa que nós temos ali parte desse grupo, né, do Banco Mundial, composto ali por 189 países, né? E tem aqueles países em desenvolvimento, né? Uma parte desses países e a outra são de países mais pobres. Então, essa diferença também ela é feita e é importante que a gente tenha também essa compreensão. Bem, prosseguindo com a apresentação, eu tenho aqui mais uma organização para a gente analisar. Acompanhe aqui comigo. Vamos falar agora da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, certo? Não confunda com OMS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde. A OMC é a Organização Mundial do Comércio, certo? Que tem aí a sua bandeira nesta imagem aqui, conforme vocês podem observar. E a gente vai compreender o que é a OMC, bem como a sua importância. Acompanhe aqui comigo. Olha, a OMC é a Organização Mundial do Comércio, conforme eu já falei para vocês. Ela é uma entidade internacional. Ela foi criada em 1995, portanto, é muito recente, né? E ela serve para regular o comércio ali entre os países. Então, é a OMC que vai mediar os conflitos de comércio existente entre os países de uma forma geral. Prosseguindo, a gente observa que ela tem como principal responsabilidade promover o livre comércio e reduzir barreiras comerciais e resolver disputa entre países. É comum os países disputarem ali mercados, né? Teve uma pauta pacificada ali pela OMC entre Brasil e Canadá, né? O governo brasileiro levou essa questão à OMC, né? Parece que o Canadá estava ali subsidiando a produção de aviões para que esses aviões fossem mais baratos, mais competitivos no mercado, e isso estava prejudicando a nossa empresa, que é a Embraer, né? Então, o governo brasileiro levou essa questão para a OMC e eles lá decidiram ali a favor do Brasil, salvo engano, certo? Bem, prosseguindo, a gente observa que ela tem como função estabelecer regras, fiscalizar acordos e atua ali como uma mediadora dos conflitos que vão surgindo ali entre os países no que diz respeito às relações comerciais. Dando continuidade, a gente destaca também que ela conta ali com mais de 160 países que seguem ali suas normas e decisões, que obedecem ali aquilo que a OMC determina como correto, certo? Bem, temos críticas também para a Organização Mundial do Comércio. E uma das principais críticas em relação à OMC é que os países mais pobres, né, os países emergentes em especial, eles dizem que a OMC ela acaba favorecendo os países mais ricos e outra questão, perdão, também é que ela acaba impondo ali mais dificuldades em lidar com questões ambientais e sociais. Então, os dois problemas da Organização Mundial do Comércio seria favorecer os países mais ricos em detrimento dos países mais pobres e a dificuldade que a Organização Mundial do Comércio tem em lidar com problemas muito atuais, como, por exemplo, a questão ambiental e a questão social também. Então, bem, esse foi o conteúdo da nossa aula e a gente vai finalizando por aqui.